valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Sim, sou eu. Meu cordial boa noite. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. As varas da videira. Eu sou a videira, vós as varas. Assim disse Jesus em João capítulo 15, versículo 5. Jesus é o bem e é o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influência. São com justiça, asseverou aos discípulos nesta passagem do Evangelho de João que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, encaminhados para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de todas as expressões nobres da existência, pulsa o seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta da sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas 1.392 edições. Programa Espírita Terceira Chamada aqui. Grupo RBA se comprometendo cada vez mais a levar a boa informação. Isso porque o mundo está acontecendo, são para mais de 8 bilhões de pessoas e está chegando mais gente. Mas ao que se dá isso? Qualidade de vida. Você está desanimado? Não pode. Afinal de contas, a tecnologia está aí para nos auxiliar.
que é mais uma façanha do atributo da inteligência. Se hoje temos o que temos, é porque pessoas se preocuparam e ainda mais estimulam a própria inteligência a tornarem-se felizes e os outros felizes. Por isso que o nosso programa, o Terceira Chamada, que é um programa espírita, coloca ainda mais esta informação: você pode, basta usar o atributo da inteligência. Todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade, somos seres imortais em mais uma experiência num corpo de carne. Então comece a entender essas coisas, até porque, como espíritos imortais, nós não morremos. O que perece é a matéria, que é mais um estágio de evolução na vida do espírito imortal. E para entendermos ainda mais essas questões da matéria, precisamos ficar atualizados. E o Terceira Chamada traz o quê? Curiosidades. E olha essa primeira curiosidade. É oficial. O campo magnético do Sol se inverteu. Entramos no máximo solar. O campo magnético do Sol inverte-se aproximadamente a cada 11 anos, coincidindo com o período conhecido como máximo solar. Durante esse ciclo, a atividade solar atinge seu pico, resultando em um aumento significativo no número de manchas solares, erupções solares e ejeções de massa coronal. Esses fenômenos podem impactar o clima espacial e afetar sistemas tecnológicos na Terra, como satélites e redes de energia. Detalhe, querido ouvinte, não é o apocalipse, porque tem gente, Nonato, que quando pega uma informação diz: pronto, é o fim do mundo que está escrito lá em João. Não é. São processos naturais da caminhada do nosso Sol dentro da nossa Via Láctea. Tudo tem resposta. O que não vale é entrar em pânico. Então, para você não entrar em pânico, vamos à nossa palavra de otimismo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não se deixe que a calúnia perturbe sua vida. Não se nivele ao caluniador, para que não seja igual a ele. Não responda, nem se altere. Continue sua estrada, se está com consciência tranquila, e não modifique o seu modo de viver só para obedecer o caluniador. Talvez seja isso o que ele quer, tirá-lo do bom caminho. Não lhe obedeça, caminhe para frente imperturbavelmente. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. O endereço é facílimo: ADE-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo do conhecimento à luz da doutrina espírita. E detalhe, o programa Terceira Chamada, caso você não tenha escutado a edição anterior e as outras edições, encontra-se no YouTube da ADEPA. Então você pode, inclusive, rever este programa no YouTube, mas também pegar informações sobre instituições espíritas. Isso porque alguns expositores da ADEPA fazem visita a instituições espíritas. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. E vamos ao nosso informe. Agora, foi dia 18 de abril, não foi? Foi. Comemoramos, Doutrina Espírita comemorou 168 anos.
Então nós queremos, nesta oportunidade aqui do programa, porque os espíritos ainda estão embevecidos realmente com a alegria de que o Espiritismo está colaborando. Então, no último dia 18 de abril, foi comemorado os 168 anos de Espiritismo no mundo, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Mas também esta semana é festa, bairro do Guamá, aniversário de 50 anos do Centro Espírita André Luiz, na passagem Rui Barbosa, 127, no Guamá. Será no dia 21 de abril. A fundação foi no dia 21 de abril. Mas as festas, os louvores da comemoração, será no dia 22, com uma palestra comemorativa à apresentação da nova diretoria. E quem irá fazer a palestra é a presidente da União Espírita Paraense, Elizabeth Abreu. Então você aí que mora no entorno aí, Guamá, aí, Marcos, São Brás, quer comer bolo, junto com o André, que é também um membro da diretoria, vá lá. Repetindo, 22 de abril, Centro Espírita André Luiz, passagem Rui Barbosa, 127, no Cutuca, Nonato, no Cutuca, que eu vou dizer o horário, é às 19 horas, Nonato, já o horário, não, 19 horas. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPAR. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Em função das comemorações dos 168 anos do Espiritismo no mundo, Grupo AME, Doutrina Espírita. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. Doutrina espírita, o nosso consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. O homem quer saber de onde veio, pra onde vai, o porquê da vida, da morte, das dores. Aí nasce a filosofia que vem explicar o papel do homem na terra, sua origem, sua destinação. Segue a vida, se existe o reencontro entre almas queridas. E a ciência vem nos comprovar que o nada não existe, que morrer é renascer, que podemos nos comunicar com outras dimensões. O homem quer saber o rumo certo a seguir para alcançar o reino do amor, da felicidade, e despertando nosso coração surge a religião que vem nos lembrar que fora da caridade não há salvação, não há salvação.
coração. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. Vamos a mais uma curiosidade. Como Terceira Chamada gosta de atualizar você. Não vale brigar com os outros. Você já ouviu falar nas pessoas noturnas, pessoas que só funcionam à noite? Isso é questão biológica. Não é preguiça. Em algumas situações não é preguiça. Outra é preguiça mesmo. A pessoa não quer trabalhar de dia nem de noite, mas fica acordada a madrugada toda. Mas existem pessoas que têm realmente o seu fator biológico que só consegue funcionar de dia. E olha essa aí. É mais fácil ficar acordado até às 6 horas do que acordar às 6 horas. Nosso corpo tem um relógio biológico chamado ritmo circadiano, que regula o sono e o estado de alerta. Algumas pessoas, especialmente os chamados noturnos, têm um pico de energia durante a madrugada. Então, ficar acordado até às 6 horas pode parecer mais natural do que acordar nesse horário, quando o corpo ainda está em ritmo de descanso profundo. Nonato, sabe que eu me lembrei da Mariana Hartley, que sempre colabora com os programas da ADEPA. Ela é enfermeira, ela trabalha plantão noturno e o corpo dela já se acostumou. Tanto é que de manhã, Douglas, às vezes eu convido ela, vamos ali, não, Douglas, eu não posso pegar muito sol. Não é que eu não gosto do sol, mas é porque eu fiquei tão habituado com o ambiente noturno que você sabe que a biologia do corpo se adaptou, mas sempre ela regula essas coisas. Então a gente tem que começar, antes de cobrar as pessoas, querido ouvinte, saiba conhecer o ritmo de vida da pessoa. Pode ser que seja realmente a famosa preguiça, ou pode ser que são hábitos realmente adquiridos em função da sua própria caminhada terrena. Então, brigar com os outros não pode. Tem que entender. E para entender ainda mais as pessoas, aí vem ele novamente, palavras de otimismo com Nonato França. Não esbanje suas forças mentais com atividades de pouca importância e prejudiciais a você. Dê finalidade elevada aos seus trabalhos. A alimentação e o sexo consomem demasiada energia mental, se não forem bem equilibrados. Canalize suas forças espirituais e mental para os sublimes interesses da humanidade, para a felicidade das pessoas que o cercam. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, pesquisa, comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 8 de abril de 2025. Bebê come cinzas do avô morto após descuido da mãe. De acordo com a mãe da criança, Natasha Emine, o incidente ocorreu enquanto ela organizava roupas no andar superior da casa. Autor, Lucas Contente, fonte IG. Natasha Emine, mãe da criança, levou um tempo até perceber que se tratava do vaso com as cinzas do pai. Um bebê ingeriu parte das cinzas do avô após um momento de descuido da mãe em Longna, no Reino Unido. O caso, registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, repercutiu amplamente entre os usuários.
De acordo com a mãe da criança, Natasha Emine, o incidente ocorreu enquanto ela organizava roupas no andar superior da casa. Ao retornar à sala, ela encontrou o filho Koa com o rosto e as roupas cobertas por cinzas. O vaso decorativo que armazenava os restos mortais do avô estava vazio. Levei alguns segundos para perceber que era de fato as cinzas do meu pai, relatou Natasha. A mãe afirmou que o recipiente sempre permaneceu no mesmo local e que a criança nunca havia demonstrado interesse por ele anteriormente. Nonato França, aí eu vou pegar essa. Ela nunca percebeu que a criança tinha interesse. Mas, gente, sabe por que nós trouxemos essa matéria? Porque para os pais ficarem atentos, a mente humana, hoje em dia, está já acelerada nos primeiros meses de vida da criança. E tem-se notícia aí de falecimento de crianças por descuidos do pai. Então, o que você tem que ficar ciente de que o corpo humano evoluiu. Essa semana também viralizou um garotinho que simplesmente entrou no carro, trancou o carro por dentro e aí tiveram que chamar os bombeiros. O que aconteceu? Enquanto os bombeiros estavam tentando abrir o carro, o garoto estava sorrindo lá dentro do carro, demonstrando o quê? Que não pode dormir muito, não pode, na linguagem tupi-guarani, marcar essa toca muito com essa geração que chega. Geração essa que está dando uma colaboração já nos primeiros raiás quando entra na escola. Nós já trouxemos, hoje já está até adulto há algum tempo, um escocês de 11 anos que já era doutor, formado realmente pela universidade lá da Escócia. E aí nós temos que ficar realmente atentos diante dessas celebridades. Não é uma mente einsteiniana que reencarnou, é o corpo humano que evoluiu. Então papai, mamãe, vovô e vovó, titio e titia, até mesmo as doenças no corpo de uma criança têm que ser observadas, que às vezes é nada mais nada menos do que o despertar de alguma célula neural que venha a dar impulso a mais atividades deste espírito na reencarnação. É por aí a análise, né, Nonato França? Com certeza. Enquanto você estava fazendo esse belíssimo comentário e esse alerta aos pais, eu me lembrei de um fato ocorrido, digamos assim, dentro da minha família. Eu tenho um irmão hoje com 66 anos, mas que nessa idade, como dessa criança aqui, que tudo leva à boca, ele tomou querosene. O fogão lá de casa era daqueles fogão movido a querosene e estava com um vazamento. E a mamãe, coitada, né? Aquela mãe dona de casa que com 5 filhos para criar, não percebeu o momento em que ele pediu água. Ele tinha acabado de comer e pediu água. E como ninguém deu, ele foi lá no vasilhame que estava servindo lá de recipiente por causa do vazamento e tacou-lhe o querosene. Teve probleminha, mas foi solucionado logo de imediato. Mas aí o apelido dele até hoje é Burunga, por causa disso. Burunga? Burunga. Burunga é um vasilhame que se coloca, digamos assim, alguma coisa. Foi o povo lá, as vizinhanças, na hora de socorrer ele, que acabaram botando esse apelido dele. Então é isso que você falou, Douglas. Ainda mais a criança nessa fase que aqui se diz, se coloca, ele tem esse hábito. As primeiras descobertas dele é nesse aspecto. E nossos antigos pais e avós sempre dizem que criança parece que cega de um momento para o outro. Então é preciso realmente redobrar o cuidado. E agora, não é? Quanto mais a gente está vendo a evolução também, não é? Dos que estão vindo agora, é que precisa redobrar o cuidado, porque muitas das vezes a gente vai acabar se perdendo diante da situação em que esses que estão chegando agora se apresentam com muito mais intelecto, com muito mais sabedoria. E detalhe, meu querido ouvinte, não castre a criança. Não é para brigar, porque são momentos de despertar, são as curiosidades. Então tem gente que fica traumatizado aí porque o pai gritou quando pequeno. Não, é olhar, explicar, porque é a curiosidade infantil. Então tem essa preocupação de não castrar. E aí, para finalizar, nós lembramos de uma frase já colocada aqui, sempre no Terceira Chamada. Nascemos com 2 tipos de medo.
o medo de cair e o medo de barulhos altos. O resto de medo que temos é aprendido ao longo da nossa vida. Então, se você castrar e brigar, você está estimulando um certo medo na criança. Aí não pode. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, então lá vem ele, Pinduca. Sem você nada é bonito. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo, porque nasci para te amar. Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo, porque nasci para te amar. Eu sei você nada é bonito, fico tão só, não quero ninguém. Meu coração fica mais aflito, olha amor, só te quero bem. Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo, porque nasci para te amar. Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei não vou mais brigar. Sofro demais para esse castigo, porque nasci para te amar. Eu sei você nada é bonito, fico tão só, não quero ninguém. Meu coração fica mais aflito, olha amor, só te quero bem. E vamos a mais uma curiosidade, aí ciência, observação e tudo mais, o encanto sobre as coisas que o ser humano vive. A estação espacial viaja a mais de 27 mil quilômetros por hora ao redor da Terra, ou seja, o objeto dá uma volta no planeta a cada 90 minutos. Dessa forma, todos os dias, os moradores da estação presenciam 16 nasceres do Sol e 16 pôres do Sol. Vivendo e aprendendo. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele. Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorini, por Nonato França. Caminhe alegre pela vida. Plante sementes boas de paz e otimismo, vivendo bem com a sua consciência. Ajude aos outros o mais que puder, de tal forma que sua vida se torne uma alegria constante, por beneficiar a todos. Não pergunte se eles agradecerão ou retribuirão a você. Faça o bem sem pensar na recompensa, porque só assim você demonstrará o amor para com todos. Neste momento,
Revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos, a saber: a primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? E eis a resposta dos imortais: pode, desde que essa aparente desvio possa caber na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem que lhe cumpre, o único objetivo da vida, é permitido ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para a produção de um mal maior. Nonato França, aí a análise bem criteriosa da questão do livre-arbítrio, né? Com certeza. Livre-arbítrio, porque tem gente, Nonato, que bate o martelo. Não, tudo é programação reencarnatória. Sim, tem uma programação, mas não é definido, né? Sim. E aqui cabem alguns esclarecimentos, queridos ouvintes, tanto para nós, como espírita, como a estes que apreciam esse programa, que tem estudações espíritas, respeitando as demais religiosidades. Primeiro, quando ele fala pela sua vontade, nós precisamos entender que vontade é um atributo do Espírito, tá certo? É a vontade. Como dizia ele lá naquela época, fazia a vontade do meu Pai, tá certo? E é a vontade que encaminha as nossas atitudes. Quando ele diz que pode, ele está dizendo aquilo que o Douglas falou. Ele está levando em consideração e respeitando a vontade daquele que naquele momento pode desviar, de certa forma, essa vontade, tá certo? Por atribuições outras. Não é que vai fazer uma permuta, por exemplo, eu posso dar a minha vida pelo meu irmão e com isso eu ganho a minha, que poderia ser bem pior, assim no meu ponto de vista humano, tá certo? E que pela essa vontade que eu ajo em prol de alguém para fazer o bem, eu conquisto a minha e deixo, muitas das vezes, tá certo? De dar esse sentido que muitas das vezes é dor em mim, é sofrimento, é perseguição, é uma série de coisas que nos incomodam simplesmente pelo esse meu ato de amor. Então, olha que interessante para que nós, como espírita e os demais, entenda essa respeitabilidade que o Criador tem sobre os nossos arbítrios. Você pode deixar de fazer uma prova, digamos assim, dentro do sentido reencarnacionista. Você pode deixar de passar por alguma coisa, por alguma razão que a sua vontade, o seu livre-arbítrio, naquele momento diz que você não tem condições ou que você não quer, pode. Mas ao mesmo tempo também pode fazer isso em função do bem para com os outros e para consigo mesmo. Muito bem, boa análise, Nonato. Aí, enquanto você falava, eu me lembrei, lógico, de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde ele dizia: eu e o Pai somos um só. Isso aí. Mas ele sempre alertava que deveríamos conhecer o quê? As leis de Deus. Exatamente. Nós precisamos conhecer as leis de Deus. Se Jesus tinha a capacidade de modificar
e de ser o juiz naquele exato momento, Sim. é porque ele e o Pai eram um só. Da seguinte forma, ele conhecia as leis, então nós podemos sim fazer mudanças, mas é preciso conhecer a lei de Deus. E aí eu me lembro de Isadora de Bois quando fala que sim, Deus é o Criador, mas acima de tudo precisamos também conhecer as suas leis, porque nós fazemos parte disso. Então você quer fazer algumas mudanças? Saiba conhecer e estudar delicadamente as leis de Deus para não cometer erros. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com ele, Emmanuel, Canto de Paz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Deus, meu Deus, escreva nos gramados dos nossos estádios, escreva nos balcões dos nossos bares, escreva nas fachadas dos grandes palácios. Não matarás, não matarás. Deus, meu Deus, escreva no interior das delegacias, escreva nas portas dos nossos lares, nos santuários das catedrais. Não matarás, não matarás. Em todo canto eu quero um canto de vida, eu quero ver nascer um defensor da paz, eu quero ver a violência vencida e toda a voz cantar, e toda a voz cantar um canto de paz. Deus, meu Deus, escreva nos textos de toda a mídia e nas palavras das nossas canções, escreva no céu dos nossos olhares. Não matarás, não matarás. Em todo canto eu quero um canto de vida, eu quero ver nascer um defensor da paz, eu quero ver a violência vencida e toda a voz cantar, e toda a voz cantar um canto de paz. Em toda parte quiero un canto de vida, yo quiero ver nacer un defensor de la paz, yo quiero ver la violencia vencida y toda voz cantar, y toda voz cantar um canto de paz. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, Perfil do Otimismo. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Perfil do Otimismo.
Quando as andorinhas, bailarinas ligeiras, dançam no ar, coloridas pelos últimos raios do sol poente, o suave calor da primavera anuncia a chegada alegre das flores e da renovação da vida. Arrebentam-se as fendas dos velhos muros e morros cansados, deixando que os vegetais surjam em variado verdor e os campos largos se exibam como matizados em festa inigualável. As mãos mágicas do celeste pintor saem derramando tintas e perfumes embriagadores em todo lugar, confirmando seu inefável amor por suas criaturas. Os córregos cantam com as águas apressadas, e as cachoeiras arrebentam cristais nas pedras resignadas que os recebem felizes. Há uma revolução geral, e os dias frios partem, deixando as lembranças tristes sepultadas sem saudades. Revoadas de aves alegres incessantemente bordam os céus com imagens sucessivas de beleza em comum. A primavera é o otimismo da natureza cantando o poema da estesia de Deus. Enquanto se repita, a aliança de amor permanece entre o homem descuidado e seu pai zeloso sustentando a esperança. Apesar disso, muitas criaturas desanimadas deixam de fitar a claridade do dia primaveril, mergulhadas na noite das suas paixões. Preferem olhar o chão onde permanece o lodo, a contemplar o alto onde fulguram as estrelas. Por isso tornam-se torpes, amarguradas, perturbadoras. A vida humana, qual ocorre com a da natureza, passa por quadras variadas que se sucedem em ordem de grandeza, servindo uma de base à outra, indispensáveis à harmonia de conjunto. A noite que convida ao repouso enseja a reflexão para o dia que propicia a ação. O inverno, que parece destruidor, também enseja a preservação da energia que estrugirá em vida na primavera. A criatura humana é o mais grandioso investimento de Deus na Terra. E ser otimista quanto ao futuro, mesmo que haja dificuldades no presente, é o mínimo que lhe cabe como afirmação da sua realidade e gratidão ao seu Criador. Quem pretende conservar tristeza no coração, encontrará sempre motivos falsos para sustentá-la, acalentando a queixa, cultivando a desdita e nutrindo-se da insatisfação. O otimismo é gerador de adrenalina emocional que estimula o sangue, impulsionando ao avanço, a alegria, fomentadora da ação. Cultivando-o nos sentimentos, adquire-se visão para penetrar o lado oculto ou sombrio das ocorrências, e entusiasmo para não desfalecer ante os primeiros insucessos da marcha, prelúdios das vitórias futuras. Quem não possui capacidade para sustentar com valor os embates fracassados, não tem condições para viver as grandes e decisórias batalhas. Nos céus dos que amam e confiam em Deus com otimismo, sempre haverá andorinhas bailando em prenúncio de gloriosas primaveras. O homem deve impor-se a tarefa de abrir janelas de otimismo nas salas onde dominam tristezas e arejar espaços escuros de pessimismo mediante o aroma da esperança. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Recordando um pouco nossas revelações no tempo e no espaço, você pode modificar as situações embaraçosas em que você se encontra. Basta o quê? Não perder de vista a figura do nosso Pai Criador, Deus. Nós precisamos conhecer as suas leis. E quando nós conhecemos como funcionam as leis de Deus, nós podemos alterar muitas situações que até mesmo poderíamos passar numa reencarnação. Devemos passar numa reencarnação. Sabe por quê? Pedro, o apóstolo, já dizia: o amor cobre multidões de pecados. Logo,
Se você estiver sintonizado nas faixas vibracionais do bem, aquilo que de tragédia poderia acontecer numa reencarnação, às vezes não acontece, ou se acontece, não vem na proporção que estava programado. Isso porque você mudou totalmente a frequência, o seu estado de alma. E a oração, ela nos permite conversar com Deus, saber em que nós estamos falhando, renovar as energias. Tanto é que o próprio Jesus já dizia, e não vamos cansar de repetir: está acontecendo alguma coisa? Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, pois Ele tudo sabe, tudo vê. Vem o Espiritismo, a ciência que analisa o mundo material e espiritual, nos apresentar os benfeitores espirituais. Nós não estamos aleatoriamente dentro de uma reencarnação. Temos espíritos amigos que sempre estão nos intuindo a prática do bem e do amor ao próximo. E como eles se aproximam mais de nós? Momento da oração. E a terceira chamada tem esse momento onde todos nós vamos compartilhar os mesmos pensamentos. Você está doente? Tem gente que vai doar energia. Você está bem? Vamos pegar um pouquinho da sua energia para doar para aqueles que necessitam. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido. E com a participação dele, meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas e Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo na Sacramenta também, João Renato no Conjunto Marex, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e ele, Luiz Otávio, o MC Careca, Oi Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria na Travessa da Angostura, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curialtinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor, em Marituba, Martins Martins e esposa Eliane e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleides e Tailane, todos no bairro Novo, em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Deus, nosso Pai, que tens todo poder e bondade,
Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre todo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, e fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Nonato França. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana e muita paz. Aliás, a última no limite do tempo com ele, Nonato França. A imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o começo da cura. Cuide-se. Muita paz e saúde a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.